Olá, gente, tudo bem? Voltamos para uma nova aula e essa nova aula de hoje será sobre os verbos to be. Muita gente já conhece os verbos to be, já estudaram na escola e muitas vezes vocês podem perceber que as professoras frisam muito o verbo to be, ou seja, elas podem passar ali semanas explicando o verbo to be, falando sobre suas regras, variações, verbo to be no presente, verbo to be no passado. Por quê? Esse verbo é muito importante. Ele é muito recorrente, estes verbos, né, no caso. Ele é muito recorrente. O to be, ali eu posso perceber ali no começo, quando eu falo verbos to be. Muitas pessoas podem pensar, mas o que é um verbo to be? É só um verbo? São mais de dois verbos? O que significa? Eu vou usar esse verbo para quê? Primeiro, o que é um verbo? O verbo, ele vai se relacionar a ações. Então, o verbo, ele tá sempre ali para se referir a ações, ok? O verbo to be, então, é nessa mesma linha. Ela vai se referir a ações. E essas ações, ao que se refere o verbo to be, é ser e estar. Então, esse é um verbo que será relacionado com os pronomes, os mesmos pronomes que nós vimos na aula passada, e ele vai estar relacionado a ser e a estar. Então, é muito importante sabermos como se usa, porque vocês percebem que mesmo no português, nós usamos muito isso, nós usamos muito esse tipo de verbo. Por exemplo, ela é médica. Então, ela é médica. Esse é um verbo. Ela é médica. Então, tá ali relacionada ao ser. Algo que essa pessoa é. Ok? Ou, por exemplo, ela está triste. Então, ali está relacionada ao estar da pessoa. A como ela está no momento. Então, mesmo no português, nós usamos muito esse verbo. E isso não vai mudar no inglês. Então, é por isso que nós iremos começar a aprender o verbo to be hoje mesmo. Nós lembramos muito bem dos pronomes, né? Então, I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Então, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, a coisa, né? Iremos referir assim. We, nós, you, vocês, they, eles. Então, já sabemos esses pronomes. Então, é a esses pronomes que nós iremos relacionar. Por exemplo, eu estou. Então, é assim que nós iremos usar. Estou, ali o estou se refere a ser ou estar, no caso, estar. E por isso vai entrar um verbo to be. Tá todo mundo entendendo? Tranquilo? Então, vamos lá. Todos os pronomes, eles possuem certas formas do verbo to be. Eles estão relacionados a uma forma do verbo to be. Porque nós não iremos usar um verbo to be para todos os pronomes, porque isso não se encaixa. A conjugação não fica certa se for assim. Então, é preciso entender as variações do verbo to be. O verbo to be, ele pode ser usado tanto no presente quanto no passado, assim como no português. Iremos começar agora com os verbos to be no presente, ok? No presente, nós teremos o am, is e are. Ou seja, são três variações do verbo to be para os pronomes, para as frases que estão no presente. Então, repitam comigo. Am, is, are, ok? Então, são essas três variações que nós iremos usar com esses pronomes que falamos no presente. É muito importante, gente, nós entendermos essas variações bem, para que a gente não erre na hora de associar. Por exemplo, o I é sempre utilizado com o am. I am, eu sou ou eu estou. Então, repitam comigo. I am.
Então, sempre associem o I com o am. Agora, o termo is, a variação is, vai sempre depois do he, do she e do it, ok? Então, he is, she is, it is. Então, esse é o mesmo sentido. Ele está, ele é, ela é, ele está. Ah, Emily, mas como eu vou saber se está se referindo ao é ou ao estar, ao ser ou ao estar? Pelo contexto, gente. Essa situação não tem como, é pelo contexto, pelo resto da frase. Por exemplo, you are, she is beautiful. Então, she is beautiful, ela é linda. Então, assim, sempre que você tiver na sua cabeça uma característica, sempre que vier depois uma característica, é o é. Sempre tá ali no sentido do ser, ok? O próximo agora, a gente já fez I, am, he, she, it. Então, nós fizemos o bloco da primeira pessoa no singular. Eu falei o I am. Nós fizemos o bloco da primeira, segunda e terceira pessoa no singular, que é o he, she, it. E agora nós vamos para a segunda pessoa do singular e a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Então, nós temos ali primeiro o you. O you se referindo a vocês. Então, you are. O you se referindo a vocês ou você é sempre you are. O are tá sempre ali ligadinho no you. Então, não importa, gente, se eu estiver falando você é, ou então vocês são. É sempre you are, ok? We. O we também sempre ligado com o are. We are. O you, de novo, se relacionando, sempre usado com o are. E o they também sempre utilizado com o are. Então, gente, vocês perceberam que a gente realmente separou ali em 3 blocos. O primeiro bloco tem o I. O primeiro bloco do I, sempre utilizando com am. O segundo bloco, he, she, it, is. Então, ali sempre relacionado com is. O terceiro, you, we, you, de novo, para se referir ao plural. E o they, sempre com o are. Então, é muito fácil de associar. É só pensar um pouquinho. Mais pra frente, eu vou aqui deixar pra vocês alguns exercícios para que vocês possam identificar qual frase está certa e qual frase está errada. Então, aqui vai passar certas frases relacionadas a certos pronomes relacionados a certo verbo to be. E aqui na sua cabeça você pode pensar se está certo ou está errado. Dando um tempinho, vai passar se está certo ou errado, quais estão certos e quais estão errados. É só um rápido exercício para vocês conseguirem associar muito bem. Lembrando também, gente, que nós temos, como eu disse, o verbo to be no passado. Porque, por exemplo, eu posso tentar falar que eu era ou eu estava. Não é só eu sou, eu estou. Eu também posso tentar falar as frases no passado e eu terei que falar isso. Vocês também. Sempre no inglês a gente vai ter que fazer certas conjugações. Então, vamos lá. No passado, o verbo terá a forma de was ou were. Então, cada pronome vai estar associado ao was ou were. I was. Então, o I sempre vai estar associado ao was. Então, eu estava, eu era. Então, I was. You, do você, sempre será associado ao were. You were. Então, você era ou você estava. He, she e o it também sempre associado ao was. Então,
he was, she was, it was, sempre ali, gente, associado ao was. Na questão agora do we, you e o they, agora primeiro, segundo, terceiro, no plural, sempre ao were, sempre ao were. Então, uma forma muito fácil de vocês entenderem. Quando eu estou no plural, por exemplo, I, he, she, it, exceto o you no... Agora, uma forma muito fácil de vocês entenderem. Quando eu estou no singular, como no I, he, she, it, exceto no you, no singular, você sempre vai usar o was. Quando eu estou no plural, como por exemplo, o you, we, they, sempre vai usar o were. Então, muito fácil essa associação, ok? Também temos, gente, o verbo to be no futuro. E quando o verbo to be está no futuro, ele sempre vai ser associado ao will be. Então, não tem variação. Essa é a forma mais fácil de vocês aprenderem o verbo to be, porque não tem nenhuma variação. É só will be. Por exemplo, I will be at home. Então, eu estarei em casa. Ou então, you will be... you'll be tired soon. Então, você estará cansado logo. Sempre will be, gente. Não precisa fazer variações. A seguir aqui na próxima tela terão algumas frases para vocês entenderem bem como funciona o will be. E é isso, gente. A gente termina a nossa aula de inglês de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Confiram o módulo anterior, caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre os pronomes, apesar de eu ter esclarecido um pouco mais sobre essa aula. E confiram o próximo módulo também, que vai vir muito conteúdo novo para vocês.